Saudações, você está no sétimo vídeo do curso de Fundamentos da Programação, mas na quinta aula. A aula, porque as duas últimas aulas foram aula de exercício e uma aula extra. E essa quinta aula o tema é comandos de entrada. Então, antes de começar a aula, eu gostaria de ler a seguinte frase. Não se preocupe se não funcionar direito. Se tudo funcionasse, você estaria desempregado. Então é comum nos cursos de programação a pessoa ficar frustrada, né? Por quê? Porque as coisas que ela vai fazendo às vezes não funcionam direito, mas tá tudo bem. Os programadores são contratados para resolver problemas. E se tem problema é porque algo não está funcionando direito ou porque algo não existe ainda. Você vai ter que fazer funcionar, vai ter que fazer acontecer. Então, assim, se não funcionar direito, não se preocupe. Mas você vai ter que resolver o problema. Mas não precisa ficar muito estressado. Faz parte, beleza? Afinal, se tudo funcionasse, não precisaria de você, né, para resolver nada. Então, vamos relembrar o conteúdo da última aula antes das aulas extras. Nós aprendemos como escrever, como mandar o computador escrever algo na tela, não é verdade? Então, a gente mandava o computador escrever na tela com o comando escreva. Mas esse comando era um comando de saída. Como assim de saída? Nós vamos entender melhor nessa aula. Porque nessa aula nós vamos estudar o comando de entrada. E para entender o comando de entrada, você precisa entender o que é o comando de saída. A gente estudou como usá-lo, mas não entendeu o que ele era, por que ele chama comando de saída nesse sentido. Então, no computador, a gente consegue sair, o computador consegue emitir informação, consegue sair informação do computador, e a gente também consegue entrar com informação no computador. Informação, dados, beleza? Então, o computador ele mostra informação para você, principalmente através do monitor, da tela, que é onde você está vendo esse curso. Esse curso, as cores desse slide, as letras, a minha foto, a minha imagem aqui no canto superior, isso são informações que o computador está emitindo para você, informações que estão saindo do computador. E quando a gente mandava o computador escrever alguma coisa na tela com o comando escreva, ele escrevia uma informação na tela, ou seja, uma informação saía dele e ia até você. A informação era o texto que estava escrito. Agora nós vamos aprender a como dar informações para o computador. Geralmente essas informações são passadas para o computador pelo teclado. Então, quando você digita alguma coisa, você está passando uma informação para o computador. Mas isso também poderia ser feito com o mouse. Quando você mexe o mouse, também é passada uma informação para o computador. Com o microfone, porque eu estou falando e minha voz está sendo transmitida para o computador. Então, o microfone, o mouse, o teclado são formas de entrar com informação no computador. Mas no nosso curso de programação, nós vamos aprender a ler informações do teclado primeiro, por enquanto. Provavelmente só isso, que vai ser o suficiente para fazer o nosso projeto final. E para isso nós vamos usar um comando que chama leia. Mas não se preocupe, ele é meio estranho mesmo. Nós vamos estudar melhor daqui a pouquinho. Então, até agora, aprendemos como dar valor, como entrar com uma informação e atribuir essa informação a uma variável. Okay? Esse valor é a informação que a gente coloca na variável do programa. E aprendemos como mostrar essa informação na tela do computador. Como mostrar na tela esse valor. Então vamos refazer esse exemplo. Então faça comigo. Se quiser, pause o vídeo e faça. Vamos lá. Abra o seu Portugal Studio ou abre a página online do Portugal Studio. Os links estão aí na descrição. Se você ainda não instalou o Portugal Studio, pare tudo que está fazendo agora e instale. Ou se você não pode instalar, use na versão online. E se você não pode nenhum dos dois, bom, aí pega o caderno e anota o código, beleza?
Então aqui na versão instalada, na versão física do Portugal Studio, o que eu vou fazer é abrir um novo arquivo. Na versão online também deve ter um botão de abrir um novo arquivo, é muito parecido. Aí aqui nós vamos fazer esse exemplo aqui. Primeira coisa, veja que isso aqui já está aqui, né? Eu cortei o resto porque não ia caber aqui no slide. Mas também tem que ter isso e tem que ter isso. Primeira coisa, nós vamos criar uma variável chamada nome e ela é do tipo cadeia. Então aqui no início aperto o Tab para ficar para dentro, é indentação, lembra? Coloco o tipo da variável, que é cadeia, e digito o nome da variável, que vai ser nome. Só isso. O nome da variável vai ser nome mesmo. Pode escolher outro nome se você quiser. Pode ser lá, meu querido nome, sei lá. Lembrando das regras de criação de variáveis, é claro. Agora, na próxima linha, eu vou atribuir um valor. Eu vou colocar uma informação nessa variável. Pronto, eu coloquei o meu nome. Se você quiser, pode colocar o seu. É um texto, né? Porque é uma cadeia de caracteres, do tipo cadeia, entre aspas, duplas. E na próxima linha, eu vou escrever na tela, vou mandar o computador escrever. Esse é o comando de saída que eu estava falando. E o que eu quero que ele escreva? Eu quero que ele escreva na tela essa frase aqui, ó. Muito prazer em te conhecer, vírgula, espaço, e o nome que está guardado na variável nome. Então, eu coloco aspas duplas, escrevo muito prazer em te conhecer, vírgula, espaço. Isso é uma informação também, faz parte do texto. Depois que eu fecho as aspas, ou seja, depois do texto, eu coloco uma vírgula fora do texto para separar o texto do que eu vou colocar após ele, que é a variável, ou seja, o conteúdo da variável nome. Só isso. Se eu der play, vai aparecer. Muito prazer em te conhecer, Jefferson. Ok? Agora salva esse arquivo. Eu vou salvar na pastinha que a gente está salvando os exercícios. Esse vai ser o exercício 17, se eu não me engano. Esse exercício eu vou chamar de comando de entrada. Muito bem, pode dar o nome que você quiser. E eu vou pôr esses exercícios e esses slides assim que eu puder lá no site do GitHub. Quem não sabe do que eu estou falando, volta na aula do meu GitHub que você vai entender. Beleza? Mas, e se a gente quisesse, se quiséssemos que o programa desse uma saudação para qualquer pessoa, independente do nome da pessoa? Então o programa perguntaria, qual é o seu nome? Porque ele quer saber primeiro o nome da pessoa. A pessoa poderia falar, por exemplo, Giovanni. Você chama Giovanni? Coloca aí nos comentários. E aí quando a pessoa desse enter, apareceria esse texto. Muito prazer em te conhecer, Giovanni. Entendeu a ordem? Primeiro aparece a pergunta, qual é o seu nome? Depois a pessoa digita o nome dela e dá enter. E por último, no terceiro ponto, depois que a pessoa digitou o nome e deu enter, o computador escreve na tela. Muito prazer em te conhecer, Giovanni. Repara que até agora você escreveu o nome que eu colocar aqui, né? Mas eu não sei qual é a pessoa que vai usar o computador, então como que eu vou fazer? Não posso adivinhar o nome dela. Para isso é que nós temos o comando de entrada, para a gente entrar com a informação no computador. Na verdade, quem vai entrar com a informação no computador vai ser a pessoa que estiver usando o computador na hora, o programa na hora. E aí que vem o comando leia. O que é esse comando leia? Com o comando leia, mandamos o computador ler, daí que vem o nome, leia. Estou falando computador leia, estou dando uma ordem, leia.
mandamos o computador ler uma informação digitada. Então, quando a pessoa que está usando o computador digita e dá Enter, o computador vai saber que tem que ler essa informação por causa desse comando. Mas cuidado, precisamos indicar dentro do parênteses onde essa informação deverá ser guardada. Então repare aqui que tem o comando leia. Após o comando escreva, já vou explicar por que é após. Tem um comando leia. E aqui tem a variável nome. O que isso significa? Que o computador sabe que tem que ler o que a pessoa digitar e guardar o que a pessoa digitar dentro da variável nome. Vamos fazer juntos. Então, depois que você digitou isso, aliás, um pouco diferente, vamos fazer um novo arquivo. Perdão, achei que era o mesmo. Vamos fazer um novo arquivo. Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai criar uma variável do tipo cadeia, cujo nome é nome. Depois eu vou mandar o computador escrever na tela. Qual é o seu nome? Daqui a pouco eu explico melhor a importância dessa pergunta. E por último, eu vou mandar o computador ler. Eu falo, o computador leia o quê? O que a pessoa digitar. E faça o que com isso? Guarde na variável nome. Muito bem. Por enquanto é só isso. Escreva isso e depois salve. É claro, testa para ver se não tem nenhum erro primeiro. Como não apareceu nada vermelhinho ali, eu sei que não tem nenhum erro. Vou salvar como exercício 18, comando de entrada 2. Beleza? Se der play, vai perguntar meu nome, eu digito meu nome. Acho que eu preciso clicar aqui, tá? Para digitar. Dou Enter. E pronto, não acontece mais nada porque eu não mandei ele fazer nada com isso. Eu só mandei ele salvar meu nome dentro da variável nome. Ler o que eu digitei e salvar lá dentro. Beleza? Bem, qual a importância de mandar o computador escrever na tela esse texto antes de pedir para a pessoa digitar? Se eu tirar isso aqui, olha o que acontece. Quando eu rodar o programa, não vai aparecer nada escrito. Então, a pessoa que estiver usando o computador vai saber o que tem que fazer? Não vai, porque ela não está vendo nada aqui. No máximo, se você tiver uns olhos muito bons, né? Você vai ver que está piscando aqui. Aí talvez você pense, eu posso digitar alguma coisa. Mas se não tiver escrito aqui, ela não vai saber. Então por isso que é importante escrever na tela, mandar o computador escrever na tela o que a pessoa tem que fazer. Senão ela não vai saber. Repara também nesse espaço aqui, depois do ponto de interrogação da pergunta qual é o seu nome. Se não tiver esse espaço, olha como que fica. Qual é o seu nome? E aqui está piscando, coladinho do nome da pessoa. Coladinho da pergunta. Então se eu digitar, fica grudado, fica meio feio, não fica? Funciona. Aí eu dou Enter, funcionou, mas fica feio. Então por isso que eu coloco esse espaço aqui, Porque aí quando eu executar, fica um espaço aqui, O espaço é informação também. O espaço faz parte do texto. Aí quando eu digitar, não vai ficar colado. Beleza? Muito bem. Sempre salva, né? Depois que se alterar. Não tem save automático, até onde eu saiba. Então, é isso que o comando leia faz. Ele vai ler o que a pessoa digitar e vai salvar dentro da variável. Que você tem que criar, tá? Detalhe importante. Se essa variável não existir, ou se ela tiver outro nome, qualquer coisa, né? Na hora que você tentar fazer isso aqui, o computador vai dar erro. Não tem como dar zoom nisso aqui, não é mesmo? A variável nome não foi declarada neste escopo. Basicamente ele está falando que essa variável aqui não foi declarada aqui,
O escopo é onde a gente está executando o programa, que nesse caso é essa parte aqui, onde o programa está sendo executado no momento. No futuro vocês vão entender um pouco melhor o que significa escopo. Mas, por enquanto, entenda que ele está falando, que o computador está falando, Portugal aqui, que essa variável não foi declarada aqui, ou seja, ela não existe. Óbvio, né? Porque eu criei outro nome. Se eu colocasse esse nome aqui, aí o computador saberia de qual variável eu estou falando. Aí daria certo. Beleza? Se você quiser interromper a execução do programa, é só clicar nesse X vermelho aqui. Ó. Mas esse nome está muito feio, né? Vamos colocar esse nome aqui mesmo. Então não esqueça de criar a variável para depois usá-la. Né? Não adianta usar uma variável que não existe. Assim, podemos usar a informação que foi lida. Já que a gente leu e guardou essa informação, nós podemos usá-la. Como que a gente usa a informação que foi guardada na variável nome? Bom, a gente pode, por exemplo, escrever na tela esse nome. Vamos começar devagar. Vamos fazer juntos, hein? Faça você também. Primeiro, a gente perguntou o nome da pessoa que está usando o computador. A gente leu o que ela digitou e guardou na variável nome. E agora que a gente tem essa informação guardada lá dentro, nós podemos exibi-la na tela. Como que a gente faz isso? Através do comando de saída, escreva. O leia é um comando de entrada e o escreva é um comando de saída. Então a gente vai mandar o computador escrever na tela o quê? O conteúdo da variável nome. Então você coloca nome aqui sem aspas, né? Porque a gente vai exibir o conteúdo do que está guardado lá. Que é um texto, né? Quando a pessoa digitou, ela digitou um nome, que é um texto. Por isso que a variável nome tem que ser do tipo caractere. Perdão, do tipo cadeia. Um texto é do tipo cadeia. Vou dar play, vou executar o programa. Qual é o seu nome? Não precisa nem clicar, estou vendo que aqui já está piscando o cursor. Bom, vou digitar meu nome, você pode digitar o seu, porque essa é a magia desse programa, qualquer pessoa pode digitar qualquer nome. Vou dar Enter. Vai aparecer o quê? O nome da pessoa, porque foi o que eu mandei aparecer, ó, o nome. Pronto, está funcionando. Mas eu não quero assim, que simplesmente apareça o nome da pessoa. Eu quero que apareça um textinho bonitinho. Ó. Muito prazer em te conhecer, fulano de tal. Então vamos fazer isso. Primeiro vou deletar esse nome aqui e vou pôr o texto. Muito prazer em te conhecer. Nós já fizemos isso há uns 3 slides para trás, não é verdade? Muito prazer em te conhecer. Vai perguntar o nome da pessoa. Muito prazer em te conhecer, mas eu quero que apareça o nome da pessoa também. Então, depois de muito prazer em te conhecer, dentro do texto, eu coloco uma vírgula e um espaço, porque o nome da pessoa é um vocativo. Você pesquisou o que é um vocativo naquela aula de Olá Mundo que eu falei para pesquisar? Se não pesquisou, pesquisei. O que é vocativo? O que é vocativo? Você vai entender porque essa vírgula é importante. E claro, o espaço para não ficar colado, né? O nome da pessoa no texto aqui. Já vou mostrar o que acontece se não dar o espaço. Depois que você colocar o texto, coloca a vírgula, dá o espaço de novo. Para organizar, esse espaço aqui não aparece no texto. Já vou mostrar isso com calma. Mas coloca o nome da pessoa usando a variável. Por que a variável? Porque eu não sei qual vai ser o nome da pessoa. Depende de quem usar o computador. Então vou dar play agora que vocês vão ver. Vou executar o programa. Então pergunta qual é o seu nome. Eu digito o meu nome, vou pôr outro nome agora, o meu segundo nome, que é Christian. E aparece o texto. Muito prazer em te conhecer, vírgula, espaço, Christian. Beleza, então primeira coisa. Se não tiver esse espaço aqui entre as aspas, o nome fica grudado. Muito prazer em te conhecer, um pouquinho Xuxa. O nome fica grudado na vírgula. Se não tiver a vírgula, pior ainda.
Muito prazer, qual é o seu nome? Manuel. Muito prazer em te conhecer, Manuel, tudo junto, tá vendo? Então eu não quero que fique junto. Ó. Esse espaço aqui não serve de nada. Eu posso dar um monte de espaço aqui que não vai adiantar nada. Esse espaço aqui, depois do texto, é só para organizar o que está escrito lá dentro, para quem está lendo, nós programadores, não ficarmos confusos. Por isso que eu dou esse espaço aqui. Se você quer que apareça um espaço no texto, você tem que dar um espaço no texto, dentro das aspas. Beleza? Então esse é o espaço do texto. Mas também tem que ter a vírgula aqui, que nem eu falei, do vocativo e tudo mais. Inclusive você pode digitar o nome completo, tá? Jefferson, Christian, tarará, tururu. Vou digitar meu nome completo aqui, né, gente? Tem que apertar Enter para continuar. Não sei se eu falei até agora, né? Desculpa se eu não falei, tem que falar. Depois que digitar o nome, dá Enter, né? Muito prazer em te conhecer, vírgula, meu nome todo, tá vendo? Muito bom. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, hein? Tem como executar o programa passo a passo. Isso só funciona na versão, entre aspas, física, tá? Eu vou mostrar agora. Não tem, até onde eu saiba, na versão online, porque não tem esse botão aqui, ó. Que são como se fossem pegadas. Pegadas por quê? Porque passo a passo, né? Quando você dá um passo, você deixa uma pegada. Então, no Portugal Studio tem uma opção com a qual podemos fazer o programa ser executado passo a passo. E aí a gente vai conseguir ver o que está acontecendo devagar no programa. Deixa eu ver se minha cara está tampando alguma coisa importante. Não. Beleza. Então vamos executar, não no play agora, mas no passo a passo. Por enquanto, iniciou o programa. Não aconteceu nada. Deixa eu testar uma coisa aqui antes. Ótimo. Então, se você clicar aqui, segurar e arrastar e trazer para cá, assim que nem eu fiz, ó, a variável que existe, que a gente criou, vai aparecer aqui. Aí aqui a gente vai poder ver algumas coisas interessantes. Então vamos de novo, executar passo a passo. Vamos lá. Então primeiro o computador vai criar uma variável nome. Ele está parado aqui, selecionado essa parte, tá vendo? Porque para ir para a próxima linha, eu tenho que clicar no sapatinho de novo. Então ele criou uma variável nome, do tipo cadeia, tá vendo? Aí, por enquanto ele não fez nada, ele só criou. Quando eu clicar de novo, ele vai executar essa linha. O que essa linha vai fazer? Vai escrever na tela, vai mandar o computador escrever na tela qual é o seu nome. Foi isso que ele fez quando eu cliquei no sapatinho. Ele executou essa linha, ou seja, ele escreveu na tela qual é o seu nome. Quando eu clicar no sapatinho novamente, ele vai executar essa linha. O que essa linha vai fazer? Essa linha vai ler do teclado o que a pessoa digitar. Então, por enquanto, não está nem piscando nada. Se você tentar digitar aqui, não vai dar. Se tentando digitar, não está dando. Porque eu não mandei o computador ler ainda. É o que vai acontecer quando eu clicar agora no sapatinho. Pronto. Ó. Tá vendo que ele nem mudou de linha ainda? Porque ele ainda está executando esse comando. Qual é o comando? O de fazer ler o que a pessoa digitar. Agora está aparecendo aqui o cursor piscando. Agora eu posso digitar o meu nome, no caso você digita o seu, e pode dar Enter. E assim que você der Enter, ele automaticamente já pula para a próxima linha porque ele terminou de executar esse comando. E repara lá embaixo, ó, que dentro da variável nome ficou salvo o nome que você digitou. No meu caso, Jefferson. Por isso que eu mandei arrastar essa variável aqui para baixo. Para você monitorar o que está na variável nome. Antes não tinha nada, agora tem. Quando eu clicar no sapatinho de novo, ele vai executar esse comando. O que esse comando vai fazer? Vai fazer aparecer na tela. Muito prazer em te conhecer e o nome que foi salvo na variável nome. Muito prazer em te conhecer, Jefferson. Aí em seguida ele sempre mostra que o programa foi finalizado e o tempo de execução, o tempo que demorou para executar o programa.
Nesse caso foi 152.501 milissegundos. Então, um milissegundo é 1 segundo dividido por 1000, tá? Então aqui teve 152 mil milissegundos. Então acho que teve 152 segundos. 152,401 segundos, né? Ele demorou porque a gente foi executando passo a passo. Por isso que demorou bastante. Beleza? Vamos voltar para os slides. Agora vamos fazer um exercício prático. Faça um algoritmo que pergunte o nome de um funcionário, depois pergunte o ano de seu nascimento, depois pergunte o seu salário, uma coisa de cada vez, né? Não é perguntar as 3 coisas de uma vez, não, uma de cada vez. Depois exiba na tela as informações recebidas conforme o exemplo. Vamos ver o exemplo aqui. Então, a primeira coisa que o seu programa deve fazer é escrever exatamente isso aqui na tela, igualzinho eu estou mostrando aqui, ó. Nome com N maiúsculo, espaço funcionário. O texto que você manda escrever pode ter acento, não tem problema. 2 pontos, espaço. Primeira coisa, tem que escrever isso na tela. Aí a pessoa, então imagina que isso aqui é continuação, tá? É como se continuasse aqui na frente. A pessoa vai digitar o nome dela, no meu caso, Jefferson, e vai dar Enter. Quando ela der Enter, vai aparecer a próxima informação, que é ano do nascimento, 2 pontos. Aí a pessoa vai digitar o ano de nascimento dela. No meu caso, 1992. Depois que ela digitar, ela vai dar Enter. Aí depois que ela der Enter, vai aparecer a terceira informação. Salário, 2 pontos, R cifrão. Isso aqui tem que aparecer para a pessoa, tá? Desse jeitinho. Aí a pessoa vai digitar o salário dela. No meu caso aqui, R$ 5.000,99. Quem dera, né? Tô brincando, meu salário não é esse não. Detalhe importante, hein? O R cifrão faz parte do texto que aparece antes da pessoa digitar. E a pessoa vai digitar o número que vai ficar colado do ladinho do R cifrão. Beleza? Depois que a pessoa der Enter novamente, na terceira vez, né? No quarto textinho aqui, mas vai ser a terceira vez que a pessoa dá Enter. Eu quero que apareça na tela esse texto final aqui, ó. Com esses tracinhos, esse título, essa organização, essas coisas escritas desse jeito, usando as variáveis, é claro, né? Eu quero que use as variáveis. Beleza? Todo mundo entendeu o texto? Qualquer coisa, volta o vídeo, veja eu explicando de novo o exercício, né? Eu perguntei se entendeu o texto, entendeu o exercício? Volta o vídeo, veja eu explicando de novo o exercício e tenta fazer. Beleza? Pausa o vídeo, se você já entendeu como que é para fazer, e faça. Agora eu vou mostrar como que faz, tá? Aqui já está a minha resolução completa. Então, se você não fez ainda, faça. Aqui está a minha resolução. Eu vou fazer agora com vocês no Portugal Studio, caso não tenha feito ainda. Então, vou abrir um novo arquivo. Vamos voltar lá no exercício, assim colar. Primeiro eu quero que a pessoa digite o nome dela, né? Então, beleza. Vamos escrever naturalmente, sem se preocupar se vai ter variável ou não. À medida que for surgindo a necessidade, a gente coloca. Primeiro eu quero que apareça na tela esse texto. Então, como que eu faço aparecer alguma coisa na tela? Um comando de saída, escreva. Eu quero que apareça na tela, dentro de aspas eu coloco um texto. O texto vai ser nome do funcionário. Nome do funcionário. 2 pontos. Espaço para o nome do funcionário quando ele digitar. Não ficar colado no nome do funcionário, beleza? Aí a pessoa vai digitar o nome dela. E eu quero que o computador leia esse nome. Então leia. Leia o quê? O que a pessoa digitar, beleza. Mas onde que eu vou salvar essa informação? Eu preciso criar uma variável antes
Antes de tudo, eu crio uma variável. Então, vamos chamar essa variável do tipo cadeia. Adivinha qual nome eu vou dar para essa variável? Vou chamar ela de nome. Mas pode ser outro nome também. Pode ser nome, underline, funcionário. Pronto. Assim talvez até faça mais sentido nesse programa, não é verdade? Então, essa vai ser a variável onde deve ser salva a informação que corresponde ao nome do funcionário. Então, quando o computador lê o que a pessoa digitar, eu falo para ele, guarda essa informação dentro desta variável. Por isso que tem que colocar ela aqui dentro de parênteses, beleza? Ok, fiz esses passos aqui. Depois que a pessoa der Enter, ou seja, quando terminar de executar esse comando do layer, eu quero que apareça esse texto aqui, ano de nascimento. Então, beleza, ó, escreva, abre aspas, fecha parênteses aqui dentro. Ano de nascimento, 2 pontos, espaço. Show de bola. A pessoa vai digitar um ano. Um ano é um número inteiro, né? Não existe ano com ponto ou com vírgula, né? Ah, eu nasci no ano 2000,5. Não faz sentido isso, né? Então, o ano tem que ser o quê? Onde que eu vou salvar essa informação que a pessoa vai digitar? Numa variável do tipo inteiro. Ano nasce. Para não ter que escrever nascimento, tá? Vamos pôr nascimento, né? Deixa de ser preguiçoso. Ano nascimento. Pronto. Underline pode, só não pode espaço, tá? Não faça isso. Beleza. Show de bola. Guardei a informação lá dentro. Por enquanto não tem que fazer nada com ela, só guardar. Terceira coisa, escrever na tela salário. Salário. E mais um detalhe, né? Salário, 2 pontos. E a pessoa vai digitar, vai dar a impressão que já está lá bonitinho para ela, o R cifrão. Porque vai estar já, né? Aí a pessoa vai digitar aqui o salário dela. Né? 999.999. E por enquanto é assim. Beleza? Aí a pessoa quando digitar, ela vai ficar coladinha já aqui, ó, bonitinho. E eu vou ler essa informação e vou guardar onde? Quando a pessoa digitar um salário, normalmente o salário é um número com vírgula, né? Porque tem os centavos também. Com vírgula ou ponto, né? No caso do programa é um ponto. Quando tem ponto, no caso dos centavos, mesmo que a pessoa não ganhe nenhum centavo, você põe ponto 00 ou ponto 0. Como pode ter centavos, a gente guarda essa informação numa variável do tipo real. Quando tem ponto é do tipo real. Então essa variável vai chamar como? Salário. Sem acento, hein, gente? Leia o que a pessoa digitar e guarde na variável salário. Beleza. A pessoa vai digitar isso, tudo, dá Enter, e aí vai aparecer isso aqui, ó. Agora, depois que o computador mandou a pessoa digitar cada coisa, informou o que era cada coisa para ser digitada e salvou, eu vou mandar escrever na tela aqueles textinhos lá bonitinhos. A primeira coisa é isso aqui, ó. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tracinhos. É um texto, tá? Então, coloco entre aspas dentro dos parênteses. Esses 9 tracinhos são sinais de menos do teclado, tá bom? Depois dá espaço, digita ficha funcional. Peraí, foi mal, voltei aqui. Digita ficha funcional, tudo maiúsculo. Depois coloca os 9 tracinhos de novo. Show de bola. Depois tem que pular para a linha de baixo. Você pode pular para a linha de baixo na própria linha que você tiver, dentro das aspas, assim, colocando /n. Ou você pode mandar fazer um novo comando de escreva e colocar esse comando embaixo, assim. Fica do jeito que você preferir. Pulou uma linha, agora vai digitar nome, tudo maiúsculo. Digitar não, né? O computador vai escrever nome, tudo maiúsculo, 2 pontos, espaço,
E aqui não vai ser necessariamente Jefferson, vai ser o nome que a pessoa tiver digitado, que o funcionário tiver digitado. Então, para isso acontecer, você coloca depois das aspas, vírgula, e coloca aqui o nome que foi digitado. No caso, não é nome, né? É nome funcionário. Beleza, que é onde eu salvei essa informação. Aqui eu vou dar um espaço só para organizar, que não é esse espaço aqui. Esse espaço é do texto, esse espaço aqui é para organizar. Beleza, se eu der play até agora, vai funcionar até certo ponto. Ó. Jefferson, 1992, 999.99. Ó, vai aparecer só o meu nome. Por quê? Porque foi só isso que eu mandei aparecer na tela. Beleza? Então tá. Então vamos fazer mais coisas, né? Apareceu meu nome, mas tem que aparecer também nascimento em. Escreva. Nascimento. Então essa aqui, né? Em. Nascimento em espaço. E aí o ano que a pessoa nasceu, que você não sabe, por isso tem que usar a variável, porque vai variar de acordo com quem estiver usando. 1990. Opa, perdão. Ano nascimento. Pronto. E por último, uma coisa importante que eu esqueci. Sempre que você o computador escreveu alguma coisa, tem que pular de linha. Então, escreveu o nome, pula de linha. Escreveu o ano, pula de linha. Se você quiser dar o comando na própria linha, é só você colocar depois da variável outra vírgula, dar espaço para organizar, colocar entre aspas duplas barra N. Assim ele também vai pular de linha, beleza? Se quiser fazer assim, fica à vontade. Eu agora estou preferindo fazer assim. Depois, o salário. Então, escreva, abre parênteses, abre aspas, tudo maiúsculo, salário, não tem problema ter acento aqui, de espaço, R cifrão. Por que R cifrão? O que a pessoa digitou é um número real. Então, se eu não pôr esse R cifrão, não vai aparecer R cifrão, não. Depois eu vou fazer o teste sem ele para você ver. Ó, não tem espaço, porque eu quero que o número fique colado no R cifrão. Vírgula. Aqui eu dou um espaço só para organizar o código. E o salário da pessoa que está guardado na variável salário. Depois eu vou pular de linha novamente. E vou colocar aqui essa quantidade de sinais de menos até chegar no final do quadradinho. Para eu saber quantos sinais de menos vai ter, eu coloquei esse outro escrevo aqui em cima só para eu comparar. Ó. Pronto, ó, tá do mesmo tamanho, tá vendo? Agora eu vou deletar esse aqui. Vou usar só isso. Ok? Então vamos testar o programa. Se você digitou até agora comigo, vamos testar. Nome do funcionário, no caso sou eu, né? Jefferson. Ano de nascimento, 1992. Salário, R$500 mil. Agora eu tenho que pôr o ponto 00. O certo seria o programa falar para mim o que eu tenho que pôr, mas eu não estou sendo tão chato agora, né? Então por isso que eu pus o ponto 00, porque eu já sei que o salário vai ser o número real, mas a pessoa que está digitando não necessariamente sabe, você tem que avisar ela antes. Senão ela não coloca esse ponto 00. Pronto, dei Enter e vai aparecer a minha ficha, né? Ó, ficha funcional. Nome, Jefferson. Nascimento em 1992. Salário de 5 mil. Repare que ele coloca um zero só, isso tem a ver com formatação. Talvez um dia eu explique para vocês um pouco sobre isso, mas por enquanto não precisa preocupar muito. Se fosse 55 centavos, ele colocaria, mas 00 ele não coloca, porque teoricamente não precisa. 0 é 0 e não 00, né? Então 5 mil reais. Eu coloquei, era para ser 500 mil, digitei 5 mil, né? Tudo bem.
Ó, repara que o R cifrão faz parte do texto. Se eu tiro isso aqui, ó, olha o que acontece. O Manuel, que nasceu em 2020, tem um salário de R$2. Aqui, salário de 2. A pessoa vai achar esquisito, né? Salário de 2, 2.0? Como assim? Por isso que tem que ter esse texto aqui, que indica que é em reais. Ou em dólares, né? Se você preferir. Salva. Não esqueça de salvar. Vou chamar de exercício 19, comando de entrada 3. Muito bom. A minha resolução está aqui. Repara que nela eu coloquei o /n na própria linha. Por que eu fiz assim? Para ocupar menos espaço para conseguir tirar o print e colocar aqui na tela, tá? Porque desse outro jeito ocupa mais espaço. Espero que você tenha feito e tenha salvado o exercício. Ou se você não tiver como digitar, escrever no papel para você gravar esse trem na cabeça, beleza? Lembra de indentar, deixar para dentro da função início. E agora, para finalizar, uma parte muito importante, que é comentar o código. Comentar o código é muito importante. O que é comentar o código? É você escrever um comentário. Nossa, não brinca, né? Palmas para mim. Quando você fazer o que eu vou mostrar agora, você vai ajudar você mesmo no futuro a entender o seu próprio código. Os projetos ficam com muitas linhas de código, mais de 1000 linhas de código. Então, se você não fazer comentários sobre o seu próprio código, explicando ele para você mesmo do futuro, você mesmo do futuro não vai entender o seu código quando você abrir ele daqui a muito tempo. Vai acontecer isso. Ou se outra pessoa que tiver que ler o seu código para dar uma manutenção, tá alguma coisa funcionando errado, ou se vai te avaliar e não está comentado, ele também talvez tenha dificuldade em entender seu código. Então vai ajudar a entender o código. E o comentário que você digitar aqui não vai ser lido pelo computador, não vai ser lido pelo programa. Ele vai ser ignorado. Ele é só para a pessoa humana que estiver lendo o código entender. Entendeu? Então você pode escrever qualquer coisa no comentário que o computador vai ignorar, não vai ser executado. Como que faz um comentário? Cada linguagem de programação é de um jeito. No Portugal é com barra para a direita, e não barra para a esquerda, que faz pular de linha. Essa barra aqui. Ó. O comentário, aí é uma questão pessoal. Tem que ter a ver com o que você quer comentar, né? No caso, eu quero explicar o código para mim mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Antes das variáveis, eu vou colocar aqui barra e vou escrever assim. Aqui eu criei as variáveis que são usadas. Acho que com isso eu vou entender melhor o que eu fiz aqui. E por isso que eu soltei esse espaço aqui, para ficar organizado. Então esse comentário se refere a essa parte. Aqui, o que eu fiz? Eu vou falar assim para mim mesmo no futuro. Aqui eu pedi as informações do usuário. E posso até escrever em outra linha, outro comentário. E depois eu salvei essas informações nas variáveis. Show de bola! Consegui entender perfeitamente o que eu estou fazendo aqui agora. Depois dá espaço e escreva o próximo comentário. O que essa parte do código faz? Aqui eu exibo as informações que eu pedi do usuário. Eu exibo, eu mostro, né? Perfeito. Então, como eu falei, o comentário pode ser do jeito que você quiser, mas lembre do propósito dele. Tem gente que faz piada, né? Mas cada um com seu cada um. No meu caso, eu vou escrever o que eu fiz para entender melhor no futuro o que eu fiz. Isso vai ajudar demais. A partir de agora, eu quero sempre fazer comentários. Se eu esquecer, me cobrem nos comentários.
do vídeo. Salva. E é isso. Deixe seu like, por favor. Se você viu até aqui, deixe seu like para saber que você está gostando. Ativa o sininho para quando eu lançar a próxima aula você ficar sabendo. Tem uma playlist já com todas as aulas, tá? Qualquer dúvida, deixa no comentário. E olha na descrição do vídeo que tem todos os links que são importantes. Beleza? Vejo você na próxima aula. Aquele abraço.